Mas espere. Desde quando um sai preto e o outro branco? É uma armadilha. Os dois devem sair pretos. Não, basta o primeiro sair pela chaminé, recolhendo toda a fuligem, que a passagem fica limpa. Quer dizer que a passagem fica limpa para o segundo, então o primeiro sai todo preto e o segundo todo branco. Fácil demais. Você acha que o Talmud faz uma pergunta tão sutil para obter uma resposta tão simples? Eu não acho nada, eu tento compreender. Você tenta compreender. Bem, eu recomeço. 2 limpa-chaminés saem de uma chaminé. Um sai preto e o outro sai branco. Qual dos dois vai se lavar? Mas a verdadeira grandeza desse livro é que ele também é a história de um povo. O Talmud relata os judeus, e os judeus, o Talmud. É no decorrer das andanças do povo judaico que se formará o livro e sua história. A história de seu conteúdo se misturará à história de sua invenção, dos seus manuscritos, de sua impressão. A história do Talmud deve ser percebida como a história de um povo. Do Sinai, Moisés recebeu a Torá. Do Sinai e não no Sinai. Observa o Talmud. Como se o próprio Sinai fosse um instigador da doação da Torá a Moisés e de Moisés aos homens. A nuance faz do Sinai não uma simples montanha, mas há um elo íntimo entre a palavra Sinai e a palavra Sinat, que quer dizer o ódio. Do ódio Moisés recebeu a Torá, diz o Talmud. Mas o que isso quer dizer? Eis como seria conveniente interpretar. Do ódio mútuo dos homens se impõe a necessidade da Torá. Torá, o livro da paz. Cadência perpétua que cabeceia, ondula e embala. Os judeus, geração após geração, batem uma medida sem fim, marcando as oscilações de um pêndulo que mede o tempo ao ritmo das páginas do Talmud estudado. O Talmud é uma chama que penetra no espírito. Uma chama que transmite ao corpo seu movimento ininterrupto, imutável, perene, ao ritmo da vida, como os batimentos de um coração. Se acreditarmos na anatomia talmúdica, essas oscilações favorecem a concentração e a memorização. Em um sentido, as válvulas se abrem. No outro, elas se fecham. Em um sentido, a compreensão se ativa. No outro, a memorização. Mas na corrente do século X, o declínio da Babilônia, que sucedeu ao declínio da Palestina romana, obrigou os talmudistas a emigrar para outras comarcas. No decorrer de seus périplos, uma multidão de obras viriam continuar a obra dos primeiros talmudistas. As bibliotecas judaicas não cessarão de se enriquecer com os questionamentos daqueles que se aplicarão a contribuir à sua invenção perpétua. O Talmud permanece sendo, ao longo das eras, um processo criativo ininterrupto. De Jerusalém e da Babilônia, o Talmud começa seu longo exílio. Constantinopla, Salônica, Corfu, Messina, Siracusa e a costa africana. Os judeus dispersam-se ao longo do Mediterrâneo. Entram pelos rios da Itália, sobem lentamente pela costa adriática, chegam aos rios franceses e à Península Ibérica, trazendo com eles o livro precioso como bagagem principal. Rapidamente, o Talmud torna-se o portador da memória judaica dentro de toda a diáspora, e seu estudo revela-se o único lar verdadeiro de um povo sem refúgio, sem um porto real. De fato, o prazer do estudo deveria compensar as desgraças das andanças. O apego ao livro deveria compensar o desapego à terra. Na falta da terra prometida, o Talmud foi a compensação. Assim, foi fundado na Renânia, no século X, entre Speyer, Worms e Mayence, o centro talmúdico mais importante depois de Tiberíades, Jerusalém e Babilônia.
Os mestres mais ilustres afluíam para lá. A reputação era tal que atraiu o que chegaria a ser o mais ilustre dentre todos, Rachi. Nascido em 1040 em Troyes, na França, Rabbi Shlomo ben Yitzhak Safadi, conhecido como Rachi, chegou a Worms como um jovem estudante e lá permaneceu vários anos. Rachi viria a ser o mais popular, mas também o mais fenomenal rabino de seu tempo. Fenomenal por seu saber, por sua contribuição à cultura talmúdica. Foi aqui, na Yeshiva de Worms, que ele continuou sua formação até se tornar um eminente mestre. Como testemunho, esta cadeira atribuída como sua, incrustada na pedra, como seu ensinamento, o seria no edifício do Talmud, tal como conhecemos hoje em dia. Iria haver o Talmud antes de Rachi e o Talmud após o Rachi, de modo que ainda hoje não é possível dissociar os comentários de Rachi do texto original do Talmud. Um livro dentro do livro. Em torno do texto da Mishnah e da Gemara, que ocupa o centro de cada página do Talmud, está impresso o comentário de Rachi, que se tornou indispensável ao estudo, pois clarifica um corpus que se tornou um pouco caótico devido aos inúmeros reajustes. Rachi, menino prodígio, reconhecido pelos sábios judeus e não judeus de seu tempo pela sua imensa erudição, contribuiu ao reconhecimento do espírito de universalidade do Talmud. É em Troyes, na Champagne, que depois de velho ele empreende sua obra. Funda uma escola que fez época. Seus discípulos iriam desenvolver o questionamento talmúdico a um ponto que ainda hoje não se pode estudar sem fazer referência a ele. Com Rachi, o Talmud já atemporal tornou-se universal. Mas imaginemos que seja noite, como diz Rachi. Então o que está branco pode ver que está branco, mas o que está preto terá dificuldade. Se o preto não se vê, poderá concluir justamente que está preto. Sim, mas o branco também. O que isso quer dizer? Que não é preciso ser dia para ir se lavar. É justamente o que Rachi diz. Você acha? Francamente, não. Um oceano de luz. Se a Torá reflete a luz divina, o Talmud canaliza essa luz e a domestica. Como o mar domestica o fogo do sol. Submergir-se no Talmud é domesticar, portanto, o fogo divino. Mas não é forçosamente escapar do fogo devorador do mundo. Durante o ano de 1240, Nicolas Donin, um judeu francês que se converteu tornando-se dominicano, denunciou ao Papa Gregório IX os erros e as falsificações que ele atribuía ao Talmud. Na sua opinião, este continha blasfêmias contra Cristo, a Virgem Maria, os anjos e os santos da Igreja. Gregório IX, que já nessa época tinha fixado as regras da Inquisição Pontífice, achou que era seu dever perseguir os hereges. O Vaticano pediu expressamente ao rei Luís IX, conhecido como São Luís, que pusesse fim à perfídia dos judeus, suprimindo todos os exemplares do Talmud. São Luís ordenou que todos os manuscritos judeus fossem jogados na fogueira. A queima do Talmud teve lugar em Paris, no ano 1244. Foi seguido de muitas outras nos anos seguintes, em aplicação à legislação real. Em 15 de maio de 1248, ele foi solenemente condenado como obra do diabo, blasfematória. A repressão foi tão violenta que pôs fim ao talmudismo francês. E o Talmud volta a ser errante. Dessa vez, chega à Espanha. Desde o século IX, data do declínio da Babilônia, a Espanha é muçulmana. Portanto, todas essas grandes cidades abrigavam talmudistas eminentes. Córdoba, Toledo, Sevilha, Barcelona, Granada. Os judeus viviam em perfeita tranquilidade e o estudo do Talmud prosperava. Como testemunha a Catedral de Córdoba, construída no coração da antiga mesquita.
A Andaluzia daquela época permanece ainda como símbolo da concórdia entre as comunidades. Naquele tempo, muçulmanos, cristãos e judeus conviviam harmoniosamente. À sombra da mesquita, à sombra da igreja, nas ruelas da juderia. No seio da comunidade talmúdica vai brotar uma nova luz. Moisés Maimônides se eleva como uma estrela no firmamento da época de ouro andaluza. Nascido em Córdoba em 1135, ele chegará a ser a maior figura intelectual do judaísmo medieval espanhol. Suas obras, entre as quais está o Guia dos Perplexos, adquiriram bastante importância aos olhos de todos, judeus, muçulmanos e cristãos. Seu Código da Lei, o Mishneh Torah, teve um grande papel nos escritos dos filósofos de todas as opiniões e de eruditos religiosos de todas as obediências, e isso durante gerações. Aquele que lê meu livro conhecerá toda a Torá e todos seus comentários. Dizia Maimônides de seu Mishneh Torah. Rashi na França e Maimônides na Espanha. Os dois eram animados pelo mesmo interesse pela universalidade. Os dois desejavam que o Talmud saísse da sinagoga para que fosse disponível a um maior número de pessoas. Ainda que Rashi se preocupasse em clarificar o método, Maimônides o abandona e só privilegiava as conclusões dos mestres antigos para chegar a uma Torá prática. Meu propósito é ser tão conciso quanto completo, diz Maimônides, para que o leitor possa ter uma orientação direta sobre tudo aquilo que foi constituído e confirmado pelo Talmud, sem ter que passar por todas as discussões dos sábios que poderiam atrapalhar o raciocínio. Tudo isso para que não precise outro livro além do meu. Astrônomo, matemático, botânico, médico de Saladino, Maimônides passou a vida aconselhando tanto os grandes de seu tempo como os mais humildes. Com sua genialidade, ele revelou aos olhos do mundo até que ponto a ciência talmúdica poderia ser universal. Ele está enterrado em Tiberíades, o mesmo lugar do nascimento do Talmud. Maimônides reencontra, assim, seus ancestrais ilustres. Foi só no início do século XIII que os cristãos uniram forças para retomar a Espanha das mãos dos muçulmanos. É a Reconquista. A unificação da Espanha seguiu-se ao casamento de Isabel a Católica e Fernando de Aragão, em 1474. Ela chegou a termo em janeiro de 1492, quando os muçulmanos foram definitivamente expulsos. Presos na tormenta da Inquisição renascentista ordenada pelo Vaticano, os judeus seriam expulsos da Espanha no mesmo ano. Eles fugiram, salvando do desastre a sua única verdadeira riqueza, o Talmud. Expulsos da Espanha, os judeus e seu Talmud se dispersam. Entre os destinos privilegiados estava Veneza. Por que Deus dispersou o seu povo sobre a superfície do mundo? Perguntou o discípulo. Para que a luz de sua Torá iluminasse todos os lugares, respondeu o sábio. E por isso os judeus são caçados com violência? Replicou o discípulo. Quanto maior a luz, mais dolorosa será a sua introdução no mundo, respondeu o sábio com lágrimas nos olhos. Veneza se beneficia de uma relativa independência da Igreja. Portanto, esse seria o primeiro gueto da história naquele fim do século XV. Gueto, palavra veneziana do italiano gettare. É o lugar onde se jogavam as peças inutilizadas das fundições e onde o Doge de Veneza consentiu que os judeus se estabelecessem. Veneza tornou-se um verdadeiro canteiro de talmudistas. Veneza, etapa essencial na história do Talmud. Lá é que seria impresso pela primeira vez
o texto integral. Era o ano de 1519. O Vaticano, que tinha proscrito o Talmud em toda a Itália sob pena dos rigores da Inquisição, não pôde impedir que o Doge autorizasse a impressão dos livros judeus em seu território. É na gráfica do impressor cristão Daniel Bomberg que, página a página, foi levado a cabo um dos empreendimentos mais colossais da história da tipografia. Cerca de 10.000 páginas, examinadas à lupa por equipes de talmudistas eminentes, conscientes de estar realizando uma obra única, tão importante quanto inesperada. De 1519 a 1523, foram necessários 5 anos de trabalho para que o Talmud passasse de manuscrito a livro. Bomberg não se importou com as despesas, preocupado com que sua edição do Talmud atingisse a perfeição. Sua obra deveria fazer época, já que ela seria a única referência durante quase 4 séculos. Todas as edições que se seguiram, entre as mais famosas, Bâle, Pizarro, Amsterdã, Munique, Frankfurt, Cracóvia, até a definitiva de Vilna, no século XIX, foram inspiradas na de Bomberg. De fato, o trabalho de ourives que deu prova a Bomberg decidiu para a posteridade a fisionomia das páginas do Talmud. Ele deu esse aspecto ao mesmo tempo sóbrio, simples, minimalista, sem o menor floreio, indo ao coração do texto, seguindo uma geometria bastante particular. A edição de Bomberg fixou a paginação. O texto da Mishnah e do Gemara ocupa o centro de cada fólio em formatação quadrada, em volta da qual se repartem os comentários de Rashi e de seus alunos em caracteres semicursivos. Com Bomberg, o Talmud tornou-se, no século XVI, uma obra de arte. No entanto, a instituição da censura pelo Vaticano obrigou Bomberg a pôr fim à sua atividade e abandonar Veneza em 1546. A igreja, que não podia criticar a Bíblia sem criticar a si mesma, se enraiveceu contra o Talmud. Aos seus olhos, os judeus não são mais o povo da Bíblia, mas o povo do Talmud, cultivando um espírito anticristão, um espírito diabólico. Todos os argumentos que a igreja alçará contra o Talmud e seu conteúdo se comprovarão, evidentemente, sem fundamento. Nessa segunda metade do século XVI, a Igreja, comprometida na Contra-Reforma e contra o espírito da liberalidade da Renascença, exige uma prática estrita da fé e desenvolve uma intransigência para com a comunidade judaica acusada de anticristianismo. Vários mosteiros possuem ainda exemplares dos livros confiscados à época. Os livros judaicos continuaram sendo sempre diabólicos para a Igreja, e incapaz de lê-los, de decifrar seus arcanos, o Vaticano não se contentou só em confiscá-los e censurá-los. Em 1553, o Vaticano emite novamente a ordem de jogar os livros judaicos na fogueira. Todos os lares judeus de Roma foram registrados, e no Campo de Fiore teve lugar um auto de fé. Era o dia 9 de setembro de 1553, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Algumas semanas mais tarde, em Veneza, em um dia de Shabbat, no dia 21 de outubro, na Praça de São Marco, segundo as palavras do núncio papal, uma boa fogueira pôs fim à blasfêmia.